Bora falar de futebol? Bora falar da vitória do Palmeiras sobre o Vasco da Gama por 1-0 em Brasília, mais de 60 mil pessoas, estádio dividido, legal demais de acompanhar e assim, não há dúvidas, vitória importantíssima do Palmeiras na luta pelo título. Muita gente tratava esse jogo, muita gente, eu li, ouvi, assisti, muita gente falando, bom, esse jogo aqui tá na conta do Palmeiras vencer. Esse jogo aqui, se o Palmeiras quer ser campeão brasileiro, não tem como perder ponto, é tranquilo, se perder ponto é zebra. Calma lá. Quem acompanhou o vídeo de ontem aqui do canal do Fragoso, já entendeu um pouco melhor que não era um confronto tão desequilibrado. Claro, Palmeiras favorito. Mas esse desequilíbrio que muita gente pintou, absurdo, ele não existe. Muita gente estava tratando esse confronto como um Palmeiras e Criciúma, um Palmeiras e Atlético Goianiense, um Palmeiras e uma equipe que luta contra o rebaixamento. E não é o caso do Vasco da Gama. Mais do que isso, não dá para você olhar para a imagem da tabela atual e tirar uma conclusão simples e objetiva em relação à dificuldade do jogo. Antes da bola rolar era o segundo colocado do Campeonato Brasileiro contra o nono colocado. Perfeito, é uma constatação. Agora, quando você observa só o macro, você perde o que essas equipes têm carregado nos últimos jogos. Porque as equipes oscilam. Há momentos em que elas estão em baixa, sem confiança, há momentos que elas estão no embalo. Então é preciso entender qual é o momento de cada time para tirar uma conclusão em relação ao equilíbrio do jogo. E um Palmeiras que inclusive tinha a favor do Vasco e contra a sua performance, os desfalques. Um Palmeiras que já não tinha Caio Paulista por suspensão, já não tinha Estevão por lesão, perdeu também o outro lateral direito que já ocupava o lugar do Mike, que era o titular, o Marcos Rocha. E precisou entrar com o Giai, terceira opção nesse momento, uma aposta, um jogador de qualidade, mas ainda assim uma aposta. Mais uma modificação do lado do campo. Um Palmeiras que tinha encaixado nos últimos jogos e precisou se reinventar. E aí esse Palmeiras, ele entra em campo com as duas laterais trocadas, o Vanderlan no lugar do Caio, o Giai no lugar do Marcos Rocha, que já estava no lugar do Mike, e saca um ponta, claro, por necessidade, por lesão, que é o Estevão, e coloca no seu lugar um meia, que é o Rafael Veiga. Então veja só, são muitas mudanças, e forçadas. Aí que tá. O Abel, ele não faria nenhuma dessas mudanças não fosse a necessidade. Já o Vasco veio com o Ryan e o David pelos lados e o Payet por dentro. Vasco numa aposta que já havia sido feita recentemente, inclusive. O Palmeiras com um time que não havia entrado em campo recentemente. Dois lados de campo diferentes, um meia no lugar de um ponta. E mesmo assim, o Palmeiras que tinha a seu favor, é bom lembrar, jogar num campo neutro, porque o mando é do Vasco da Gama nesse confronto. Então, jogaria em São Januário, não jogou. Isso já ajuda também, porque o Vasco saiu da sua casa para mandar um jogo. Teria bem menos torcedores, teve estádio meio a meio, isso também ajudou. Claro que são detalhes que impactam pouco no jogo, mas impactam. Impacta muito mais no jogo você não ter a sua formação ideal, você precisar trocar peças por necessidade, e isso tem um impacto muito maior. E o Palmeiras soube superar esse impacto, principalmente no primeiro tempo. Mas antes de entrar no jogo, eu quero conversar com você que chegou até aqui rapidamente e está conhecendo o canal do Fragoso e as análises nesse momento e me apresentar bem rapidinho, tá? Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Quero chegar em 100 mil inscritos logo, já somos mais de 58 mil, então me dá uma moral? Clica no botão inscrever-se que está aqui embaixo, que eu quero chegar nos 100 mil logo, vai ser um prazer, vai ser uma honra ter você aqui nessa meta. Além disso, clica no sininho, tá? Para você receber notificações, vídeos às 7 da manhã todo dia, envolvendo uma análise relevante da Sociedade Esportiva Palmeiras. Também, uma última moral,
chega aqui, clica no like, clica no joinha, tá? Que é muito importante, e também no botão do hype, para o YouTube entender que o vídeo é bom e espalhar para mais pessoas. Claro que eu espero um comentário seu aqui embaixo sobre o tema do vídeo, sobre o vídeo, concordando, discordando, elogiando, criticando, algo a agregar, fique super à vontade, debata com muita gente que está aqui embaixo comentando, que tem muita gente boa, inclusive você, é claro. Bora voltar aqui para o jogo, porque, de fato, todas as alterações do Palmeiras, naturalmente, elas pesam no conjunto. O Vasco veio com as opções que tinha, o Coutinho ainda no banco, inicialmente, voltando de lesão aos poucos. E o primeiro tempo do Palmeiras, apesar de tudo isso, foi muito bom. Um Palmeiras que fez um primeiro tempo consistente, não sofreu, não viu o Vasco ocupar o campo de ataque. As principais armas do Vasco não se encontraram, nós não vimos o Payet encontrar o Verratti, nós não vimos o Piton encontrar o Verratti, nós não vimos o David encontrar o Verratti, nós vimos o Verratti saindo muito da área para tentar participar do jogo. Então, tudo aquilo que o Vasco tem como arma, principalmente o cruzamento, ou o passe de ruptura do Payet, ou a finalização de média distância do Payet, tudo isso não apareceu. O que apareceu foi, de fato, uma paulada do David de fora da área que o Everton estava ligado para buscar, e que campeonato brasileiro faz o Everton? Não dá para negar. Defendendo tudo que pode, inclusive vai ser tema de vídeo muito em breve. Já o Palmeiras, num jogo em que não tinha tanto conjunto, digamos assim, por conta das modificações forçadas, não teve tanto volume de jogo. O Palmeiras não amassou o Vasco no primeiro tempo, mas o Palmeiras conseguia articular suas jogadas, conseguia criar. Em muitas ocasiões, melhor dizendo, não chegou a finalizar as jogadas, mas criava as jogadas. Chegava pelo lado do campo, tinha o cruzamento, tinha o passe para trás, e aí alguém vinha e cortava. Mas era algo que o Vasco, por exemplo, nem conseguia. E em meio a tudo isso, em meio a um time que, no primeiro tempo, tentava se encontrar com seus novos laterais, não tinha o drible e a velocidade pelo lado do campo, tinha um outro meia por ali, a equipe conseguiu criar. A equipe criou com passe de ruptura e de diferentes maneiras. Vou citar aqui, passe de ruptura, o Rafael Veiga soltando a bola para o Flaco Lopes ficar cara a cara e ficar meio torto de perna direita, não conseguindo finalizar. No fim das contas, ele se entorta, perde o time e perde o gol. Um Palmeiras que, na pressão alta, consegue fazer com que o Ryan, jovem de muito talento, uma joia, se precipitasse e soltasse a bola nos pés do Flaco, que aí sim aproveitou para, mesmo de direita, mesmo se entortando todo para conseguir finalizar o canhoto Flaco, ele bate fraco, mas consegue colocar a bola na rede. 21º gol do Flaco, mais um gol decisivo, estava 0-0, 1-0, o gol da vitória. O Palmeiras com, como eu disse, passe de ruptura, com roubada de bola na pressão, ultrapassagem de lateral. No primeiro tempo, o Giai avança pela direita numa jogada em que ele alcança a linha de fundo e cruza para o Maurício quase chegar para completar, num movimento que o Maurício está se acostumando a fazer. Porque era um Palmeiras que tinha pela direita o Veiga, direita para dentro, pela esquerda o Felipe, pelo meio, por dentro ali pelo corredor central, o Flaco mais à frente e o Maurício flutuando, mas aparecendo para finalizar. E seria um gol que o Maurício faria da mesma maneira que fez outros dois já pelo Palmeiras, com um passe rasteiro que vem do lado do campo e ele aparece como um dos atacantes para finalizar. Por pouco ele não chega, com ultrapassagem de lateral nessa jogada. Bola parada, o Felipe Anderson consegue cobrar um escanteio na cabeça do Murilo, claramente numa jogada ensaiada, em que há algumas movimentações dentro da área que desencaixam o Vasco, o Murilo sobe sozinho e acaba desperdiçando a chance. E também com chute de fora da área, no qual o Rafael Veiga tem espaço saindo da direita para dentro, ninguém fecha o ângulo de chute, ele bate e a bola pega na trave direita do Léo Jardim. Quer dizer, passe de ruptura, roubada de bola na pressão, ultrapassagem de lateral, bola parada, chute de fora. O Palmeiras, por mais que não tenha tido um grande volume de finalizações, soube criar, soube usar as suas peças e o melhor que cada uma tinha. O Flaco buscando o corredor central perto do gol para ter poucos passos e poucas ações para finalizar, fazendo o gol dessa forma. O Maurício aparecendo por dentro, justamente como já fez alguns gols, para tentar empurrar a bola para dentro, quase ele faz o gol dessa forma. O próprio Veiga chutando de fora da área. Então,
essas armas começaram a aparecer. E mesmo num time desconjuntado, convenhamos, com mudanças forçadas dos lados do campo e o próprio meio-campo trabalhando para tentar compensar isso. No fim das contas, o Palmeiras faz 1-0, mas deveria ter feito até mais no primeiro tempo. E, no segundo tempo, perde chance de matar o jogo e também o controle da partida. É preciso dizer que o Palmeiras perdeu sim o controle da partida. Num segundo tempo em que o Veiga continuou muito bem e foi participativo nos primeiros 10 minutos em duas jogadas importantíssimas, nas quais o Palmeiras poderia ter feito o segundo gol e praticamente matado o jogo. O Veiga que acha o Rios, que dribla pela direita, cruza na cabeça do Flaco, mas o Léo Jardim intercepta. O Veiga que cruza para o Felipe Anderson ajeitar para o Flaco, dá uma bicicleta e a bola pega no travessão. E, por fim, a jogada que, antes dos 10 minutos do segundo tempo, entrega a postura que fez com que o Palmeiras passasse a sofrer. E ali foi o equívoco. O Palmeiras tinha time, o Palmeiras tinha banco, mesmo que desconjuntado, para impedir que o Vasco ganhasse terreno como ganhou. E explorasse a sua arma como explorou. E fizesse com que o Everton aparecesse muito bem. E fizessem com que o Gomes se tornasse um destacaço do jogo também. Por quê? Porque essa terceira oportunidade que o Palmeiras perde, antes dos 10 minutos do segundo tempo, é com o Flaco dando um belíssimo lançamento para o Maurício disparar cara a cara e ele, que é canhoto, de perna direita, finalizar forte, mas na direção do goleiro. E a partir daí, o Palmeiras, naquele contra-ataque, mostrou que baixaria suas linhas. E baixou muito. A ponto do Vasco tendo o Emerson Rodrigues entrando em campo, que é um ponta que vai buscar o drible, vai buscar o mano a mano. O Felipe Coutinho entrando em campo, que é o cara que vai tentar dar o lançamento de qualidade, dar o passe de ruptura, acelerar a jogada pelos lados do campo para alguém ter velocidade, ele acelera a bola. O Pumita aparecendo pela direita porque o Pumita tem capacidade de cruzamento muito boa, ou seja, era um Vasco buscando ou o drible para tentar, se não passar pelo drible, uma falta e ter a bola aérea, ou um lateral que tem qualidade para o lançamento na grande área, tendo esse meia como o cara que vai chamar a atenção por dentro. Foi isso que o Vasco tentou. E, enquanto isso, o Palmeiras não conseguia reter a bola no campo de ataque, não conseguia construir jogadas, o Palmeiras passou a ficar um time absolutamente reativo, só que sem poder de reação, com todas as linhas baixas, no campo de defesa, atrás do meio-campo, enquanto o Vasco soltava a lateral, ficava só com os dois zagueiros por ali, o Felipe Coutinho por dentro, o Verratti tentando espetar alguma bola de cabeça ou receber um passe para o pivô, e isso se tornou, dentro do jogo, a tônica do segundo tempo, a partir dos 10 minutos, com o Palmeiras sofrendo, e aí muita gente vai falar, pô, Fragoso, mas espera aí, você está falando que o Palmeiras sofreu? Quais foram as chances de gol do Vasco? Vamos lá, a gente pode falar da cabeçada do Verratti, que poderia ter empatado o jogo, num cruzamento do Pumita pela direita, em jogada que sai dos pés do Coutinho por dentro para fora, de dentro para fora, melhor dizendo, o Everton faz uma defesaça, e teve do lado esquerdo do campo, um cruzamento que veio na cabeça do Verratti, um dos poucos que o Gomes não conseguiu cortar, ou o Murilo também, e ele erra a direção do cabeceio, mas ele tinha condições de finalizar de cabeça. Nas outras, é verdade, zagueiros do Palmeiras cortando muitos cruzamentos, interceptando muitos cruzamentos, porém, o próprio Coutinho teve um espaço que não é normal ele ter. O Pumita chegava pela direita com muita frequência para cruzar. E o Vasco, que tem como principal arma o cruzamento, porque o Verratti é o segundo melhor cabeceador da temporada do futebol brasileiro, atrás apenas do Flaco, essa é a grande arma do Vasco. O Vasco é o time que menos dribla no campeonato. Então, vai buscar justamente se utilizar daquilo que faz melhor. E o Palmeiras deu campo ao Vasco. O Vasco cansou de cruzar a bola na área no segundo tempo. Um Vasco que pouco chegou, para você ter uma ideia, na primeira etapa, para buscar cruzamentos. E no segundo tempo, chuveirou bola na área com muita frequência. E uma frequência perigosa, a ponto do Vasco quase conseguir 2 bolas na rede, como eu disse. Mas o momento defensivo do Palmeiras é muito bom. Então são duas coisas que caminharam de maneira paralela nesse segundo tempo. A primeira coisa, o Palmeiras não conseguiu mais ter a posse da bola,
o Palmeiras, depois dos 10 minutos do segundo tempo, começa a baixar suas linhas, perde a posse de bola com muita frequência, se desfaz da bola com muita frequência, então ele não tinha mais o controle do jogo. Linhas baixas, o Vasco conseguindo espaços para cruzar bolas na área, termina com 26 cruzamentos o Vasco, inclusive, e o Palmeiras tendo que cortar muitos deles, não conseguindo travá-los. Ou seja, o corte já era dentro da grande área, de um modo geral. Já era com a possibilidade de finalização do Verratti. Então, o controle do jogo, ele aconteceria se o Palmeiras conseguisse colocar o Vasco para trás, se o Palmeiras conseguisse buscar boas chances de gol para ampliar o placar, se o Palmeiras conseguisse esfriar um pouco mais o jogo tendo a posse da bola. Isso não aconteceu no segundo tempo. Palmeiras que teve algumas entradas, né? Como a gente pode citar aqui as entradas principalmente de Fabinho e Zé Rafael no meio-campo para tentar renovar um pouco mais o gás da marcação. O Rony sendo uma peça de busca de velocidade para tentar explorar o espaço nas costas, que não aconteceu. Em uma oportunidade o Giai consegue, numa jogadaça, roubar a bola do Piton, e aí foi, digamos que, o último respiro do Palmeiras para tentar matar o jogo. Ele avança, dá o passe para o Rony inteiraço acaba isolando, e aí é uma finalização que o Rony não pode errar. O Rony pode até, ele que estava inteiro, fresco no jogo, pode até errar a direção do gol, mas não daquele jeito como errou, né? Desperdiçou uma oportunidade gigantesca que o Palmeiras tinha de matar de vez o confronto. Não matou, mas foi a única. E aí tem o Lázaro, que entrou também muito mal, muito afobado, muito ansioso, e o Lázaro acabou no último lance da partida, já com a partida resolvida, porque os acréscimos tinham até superado o que o árbitro havia entregue, ele chuta uma bola na trave, na única jogada que ele consegue de fato desenhar. O Rômulo pouco participou e entrou pelo lado direito do campo, inclusive, não deu para entender exatamente isso, e aí vem o detalhe, né? Entraram Rony, Rômulo e Lázaro, e o Dudu ficou no banco. Eu acho que isso dá um pouco do tom da confiança que o Abel tem no Dudu nesse momento, que é muito pequena. E o Palmeiras sofre no segundo tempo, mas segura, muito por conta do Everton. E aí tem a ver também com os zagueiros. O momento defensivo do Palmeiras é bom, e por isso o Palmeiras acabou não sofrendo gol. Por isso o Palmeiras viu o Vasco finalizar menos do que poderia, mas o Palmeiras não teve o controle defensivo. O Palmeiras viu o Vasco cruzar bolas na área. O Palmeiras não conseguiu controlar o jogo, esfriar o jogo, ter a posse da bola para tirar o Vasco do seu campo em boa parte do segundo tempo. Então, são duas coisas que caminham de maneira paralela e que quase arriscaram a vitória do Palmeiras diante de um Vasco que, e aí eu vou destacar, no segundo turno havia conquistado 12 pontos, o Palmeiras 14. Para você ter uma ideia, se o Vasco vence esse jogo, olhando só para a tabela do segundo turno, se acontece uma inversão no resultado, o Vasco vence o Palmeiras, o Vasco não só passaria o Palmeiras na tabela do segundo turno, como estaria entre os 5 melhores do segundo turno. Para você ter uma ideia de como não era um jogo desequilibrado. O Vasco faria o que o Internacional fez contra o São Paulo. O Vasco se aproximaria da luta por uma vaga direta na Copa Libertadores da América, ou uma vaga nas fases preliminares. Então, não era um jogo simples. E o Palmeiras, bastante desconjuntado, com, como eu disse, desfalques dos lados, conseguiu buscar o resultado. E é assim mesmo. É na base do encaixe de última hora, é uma reta final de temporada em que musculaturas irão estirar, embora o Palmeiras tenha um calendário que dá para segurar um pouco mais, só que vai ter de buscar soluções. Vai ter de buscar soluções em meio a essa reta final, e a equipe mostrou um Giai muito bem encaixado, Vanderlan um pouco mais discreto, e um Rafael Veiga muito encaixado no time, mesmo ocupando uma função mais de ponta do que meia, só que, como disse o Abel, um ponta construtor. Bem interessante o jogo ofensivo do Palmeiras no primeiro tempo, no segundo tempo ficou devendo, não teve tanto controle do jogo, mas o bom momento defensivo fez com que o Palmeiras, mesmo sem o controle da bola, mesmo sem o controle das ações, não sofresse tanto com as chegadas do Vasco da Gama. Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo, claro que eu quero o seu olhar aqui embaixo, claro que eu quero a sua observação, fique super à vontade, também não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no joinha aqui, que é muito importante, o like, clica no sininho, clica no hype, espalhe o vídeo para todo mundo. Quero o seu olhar aqui embaixo nos comentários depois dessa análise aqui bastante completa, espero que você tenha curtido. Bora falar de futebol.